Entre o Planalto e o litoral paulista, um caminho guarda segredos que atravessam séculos. O Parque Caminhos do Mar é um encontro raro entre patrimônio histórico, biodiversidade e superação ambiental. Um espaço onde cada curva revela não apenas paisagens, mas também a própria história do Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre Cubatão e, em princípio, o Parque Caminhos do Mar e suas histórias inspiradoras para o futuro do meio ambiente. A relação entre as seleções preservadas no Parque Caminhos do Mar e a história da Estrada Velha de Santos é essencial, revelando a evolução do esporte e da ocupação do território entre o Planalto e o litoral de São Paulo. Muito antes do calçamento de pedras, a Serra do Mar já era atravessada por caminhos abertos por povos indígenas e posteriormente por bandeirantes para a ligação entre o Planalto e o litoral. Com o tempo, foi melhorada e, ao ser pavimentada em concreto, tornou-se a primeira rodovia da América Latina. A história desse local tem início no final do século XVII, com a construção da Calçada de Lorena, que foi a primeira ligação pavimentada entre São Paulo e o litoral paulista, com o intuito de facilitar o transporte de pessoas, mercadorias e principalmente o escoamento de ouro de Minas Gerais para o Porto de Santos. A calçada tinha uma extensão de aproximadamente 7 quilômetros e ligava o Planalto até uma base no pé da Serra do Mar, onde é hoje a cidade de Cubatão. A Calçada do Lorena foi iniciada a mando do governador da capitania de São Paulo, Bernardo José Maria de Lorena, e concluída em 1792. A construção foi executada pelo brigadeiro João da Costa Ferreira, engenheiro da Real Academia Militar de Lisboa. Considerando um dos remanescentes históricos mais importantes de São Paulo, a Calçada Lorena foi a principal via de acesso entre o Planalto, Piratininga e o Porto de Santos. No final do século XVIII, utilizada no período colonial para o transporte de mercadorias, como o café. Foi por aqui em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I passou rumo a São Paulo, onde proclamaria a independência do Brasil. 50 anos após a construção da Calçada de Lorena, já se sentia a necessidade da ampliação da capacidade de transporte entre São Paulo e Santos. Dessa forma, em 1874, paralela à antiga calçada, é construída a Estrada da Maioridade, cujo nome homenageia Dom Pedro II. Em 1867, ela sofre melhorias para acomodar o trânsito de carros de boi e tem seu nome alterado para Estrada do Vargueiro. Em 1920, ela é pavimentada em concreto para poder receber os recém-chegados automóveis. No início do século XX, em 1922, em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil, foram construídos 8 monumentos emblemáticos que enriquecem o patrimônio histórico e cultural da Serra do Mar. A região vivia um intenso crescimento econômico, especialmente com a exportação do café, principal produto do país na época. O transporte de mercadorias entre o Planalto e o litoral era dificultado por trilhas precárias por um sistema ferroviário com limitações. Assim, a construção de uma estrada moderna e eficiente tornou-se essencial. Quando muda novamente de nome para Rodovia Caminhos do Mar, local que abriga o Parque Caminhos do Mar nos dias de hoje. O parque foi criado para preservar o patrimônio histórico, abriga construções e monumentos que testemunham essas transformações. Porém, a presença do homem tem sido central no processo da formação e alteração na paisagem dessa região, desde os tempos coloniais. A exploração do caminho trouxe diversas alterações na vegetação original, como a derrubada de grandes áreas para a abertura de trilhas e construção da estrada. Ao percorrer dos anos, o caminho original foi substituído por outras vias, incluindo estradas asfaltadas e túneis, modificando a paisagem e o uso do território. As interferências humanas também resultaram em modificações no ambiente natural, como a erosão dos morros e a redução das áreas de vegetação nativa, afetando a biodiversidade local. As influências humanas ao longo do tempo geraram uma nova configuração do espaço geográfico, o que inclui o deslocamento da espécie vegetal e animal e a modificação do ecossistema local e a região de Santos, com seu porto de grade, importação comercial, passou a ser um ponto de intenso trânsito de mercadorias e pessoas, além de um centro de exportação econômica. Tem um impacto direto na vegetação e na fauna da região, alternando ecossistemas que eram, originalmente, dominados pela floresta tropical. A diversidade biológica foi, por muito tempo, um reflexo das condições ambientais naturais do território.
O processo de urbanização e industrialização alterou a configuração ecológica do local, com a introdução de novas espécies e a perda de espécies nativas. O espaço geográfico revela as tensões e dinâmicas entre a preservação da natureza e as exigências do desenvolvimento humano, que transformam a paisagem, causando desmatamento, erosão e perda de biodiversidade, evidenciando como as características geomorfológicas e biogeográficas da região foram e continuam a ser influenciadas pelas ações e necessidades da sociedade. A presença dessa estrada, obras históricas e ação de gestão mudaram o espaço geográfico. É localizado em um caminho que atravessa uma região de relevo montanhoso costeiro que resulta do levantamento do bloco litorâneo e da configuração da plataforma continental, áreas de encostas íngremes, vales profundos e elevações relativamente próximas ao litoral, aonde é possível observar uma grande diversidade geomorfológica. As características geomorfológicas desse trecho é o Morro do Planalto, que percorre áreas de relevo acidentado como morros e serras, que formam o Planalto Paulista. O relevo das encostas e vales condiciona microclimas. Esses morros são formados por rochas antigas como granitos e gênesis. Mas este local, que hoje é um exemplo de requalificação e valorização do patrimônio histórico natural, já enfrentou um passado onde não havia espaço para a esperança. No século XVIII, consolidou-se como porto geral, onde cargas eram transferidas das balsas para as tropas de mulas, elevada brevemente a município, entre 1933 a 1941. Voltou a ser distrito de Santos até ganhar um novo impulso nos anos de 1920, com a usina de Liggett e Companhia de Santista de Papel. O verdadeiro crescimento veio a partir da Via Anchieta em 1940, da emancipação político-administrativa, em 1949, e a instalação de grandes indústrias como a Refinaria Presidente Bernardes em 1955 e a Cosipa em 1959. Entre 1955 e 1975, 18 das suas atuais indústrias do polo foram implantadas, muitas sem planejamento ambiental, o que gerou a forte poluição. A poluição atmosférica incluía elevados níveis de dióxido de carbono, óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Esses gases contribuíram para o agravamento do efeito estufa e a formação de chuva ácida, o que causou a destruição da vegetação da Serra do Mar. Além de comprometerem a qualidade do ar, a baixa concentração de oxigênio, O2, essencial para a respiração, afetou tanto a saúde da população quanto ecossistemas aquáticos, causando mortes em organismos e agravando os problemas ambientais. Além da poluição local, a cidade sofreu com impactos indiretos provenientes da poluição atmosférica e hídrica das regiões vizinhas, bem como do descarte irregular de resíduos tóxicos. Entre os agentes mutagênicos presentes, destaca-se o benzopireno, gerado pela queima de combustíveis fósseis, metais pesados, como chumbo e mercúrio, e pesticidas organoclorados, como o DDT, que também contribuíram para os danos ambientais e à saúde da população. A combinação desses gases tóxicos com a baixa concentração de oxigênio agravou doenças respiratórias, anomalias congênitas e outras complicações de saúde, especialmente em bairros como a Vila Parisi, localizada próxima à indústria. Após todos esses acontecimentos, Cubatão ficou conhecido como Vale da Morte, devido à altíssima poluição industrial que afetou a cidade nos anos de 1980, causando graves problemas de saúde e um aumento alarmante de nascimentos com malformações, como anencefalia. A cidade, que chegou a ser considerada a mais poluída do mundo pela ONU, enfrentava situação crítica com mais de 1.000 toneladas de poluentes lançadas no ar diariamente, afetando a qualidade de vida e a saúde da população. A poluição causou um aumento significativo nas doenças respiratórias entre os moradores, especialmente em crianças e idosos. A exposição a poluentes como óxidos de nitrogênio e enxofre durante a gravidez foi associada com um aumento alarmante de casos de anencefalia e outras malformações congênitas. O número de crianças que nasciam mortas ou com graves malformações era muito alto, impactando a população e a sociedade, reduzindo a expectativa da vida local. Cubatão deixou de ser conhecido como Vale da Morte a partir de 1985,
após um esforço conjunto de indústrias, comunidade e governo para combater a poluição ambiental. O governo do estado convocou a 7SB para que fizesse um mapeamento e estudo de causas da poluição da cidade litorânea. Com isso, a partir de 1983, foi implantado um plano de recuperação ambiental. Governantes industriais e população passaram a trabalhar em conjunto pela recuperação da saúde local. Em 1989, as 320 fontes poluentes que existiam na época já estavam controladas. O plano de controle ambiental foi feito com medições constantes das emissões de poluentes no ar e do controle de despoluição dos rios, causado pelo despejo de substâncias tóxicas indevidas em grande escala, gerenciamento por conta do Estado e investimentos em maquinário moderno por conta das indústrias. Metas a serem seguidas e um planejamento rigoroso foram essenciais para que a situação fosse controlada, principalmente as espécies invasoras. No Brasil, há centenas de espécies exóticas invasoras, e muitas já estão presentes em unidades de conservação. Essas espécies podem causar sérios problemas ao ambiente nativo, competem por alimento, espaço e até podem transmitir doença, e geralmente não têm predadores naturais. Como alguns exemplos, podemos dar o do peixe-leão, que não tem nenhum predador natural no Oceano Atlântico, sendo que ele se reproduz com extrema rapidez, com uma fêmea podendo até gerar 2 milhões de ovos por ano. Ele está causando impactos nos recifes brasileiros, acreditando-se que ele tenha chego por meio de águas de laço depositados por navios. Como outro exemplo, temos o coral-sol, que ele tem entrado em ecossistemas marinhos protegidos, como na Estação Ecológica de Tamoios, competindo com corais nativos e comprometendo a diversidade local. Além desses, temos outros exemplos nacionais de flora invasora que estão presentes em muitas unidades de conservação. Mangueira em 53 UCs, capim-gordura em 43 e capim-colonião em 41. Cada uma com impactos específicos, desde competição intensa com plantas nativas até maior risco de incêndios. Segundo o arquivo da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, além do controle das emissões poluentes, também foram feitos planos de recuperação da Mata Atlântica, como o replantio da vegetação nativa. Foi implementado um projeto para erradicar a espécie exótica Sonerratia apetala, um tipo de manguezal que estava se estabelecendo na região. Foram identificados cerca de 250 indivíduos, o plano de ação seguindo o modelo Detecção Precoce e Resposta Rápida, DPRR, com o objetivo de remover os exemplares antes que se espalhassem de forma descontrolada. Em municípios como Itanhaém, Caraguatatuba e São Luís do Paraitinga, foi desenvolvido um plano de manejo florestal para o Parque Estadual da Serra do Mar. Este plano inclui mapeamento detalhado da área, escala de 1 para 10 mil, avaliação ecológica rápida da fauna e flora, identificação de espécies exóticas invasoras e elaboração de estratégias para sua erradicação. No núcleo de Caraguatatuba foi criada uma trilha educativa chamada Pomar das Nativas. A intervenção envolveu remoção de palmeiras exóticas e plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, com foco especial em promover polinização por aves, além de ressaltar o valor da restauração ambiental. O plano de manejo do parque, aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, delimitou zonas de diferentes usos e destacou áreas estratégicas, como as regiões próximas de rodovias, trilhas e portarias, que exigem vigilância especial devido ao risco de introdução ou disseminação de espécies invasoras. Este plano foi elaborado através de um processo participativo, incluindo oficinas regionais e reuniões com comunidades locais e instituições ligadas aos diversos núcleos do parque. A restauração foi um processo longo. A Mata Atlântica, que inclui a região dos Caminhos do Mar, é um dos biomas mais diversos do mundo. No Brasil, ela ocupava cerca de 15% do território originalmente, porém, hoje ocupa apenas 8% do território. A variedade da vida na Mata Atlântica é impressionante. Estima-se que cerca de 8.000 espécies vegetais endêmicas, ou seja, que só existem ali,
habitem o local, com 50% das espécies arbóreas e 40% das herbáceas sendo endêmicas. Nas bromélias, esse índice chega a 70%, e nas palmeiras, 64%. Havendo muitas espécies de animais também. Cerca de 39% dos mamíferos, incluindo primatas como o mico-leão-dourado, além de várias aves e anfíbios, são exclusivos da região. No entorno do Caminhos do Mar, dentro da Serra do Mar, encontramos espécies famosas como preguiça, tamanduá-mirim, coati, cobra-cipó, jararaca, cachorro do maco, macaco-prego, anta, veado-mateiro e em aves encontramos também tucano do bico verde, sabiá-una, periquitão-maracanã, carcará, graúna, surucuá. Na flora, embábua, manacá da serra, araçás, bromélias, orquídeas, palmeira-jussara, pupunha, gerivá, samambiaçu, ipês, aroeiras e guatambus. A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies do planeta. O clima tropical úmido da região favorece a vegetação que cobre grande parte da área de morros e planalto. A vegetação original da região inclui árvores de grande porte como o pau-brasil, com uma enorme biodiversidade. A combinação de relevo mais clima sustenta a transformação da Mata Atlântica com elevadas diversidade e muitos endêmicos. O bioma abrange uma área de cerca de 15% do território brasileiro ao longo da costa litorânea, que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, incluindo 17 estados. É a segunda maior floresta em extensão do Brasil. Possui centenas de espécies animais e vegetais endêmicos, ou seja, que só se encontra nela. Infelizmente, a Mata Atlântica sofreu ao longo de séculos o desmatamento e a urbanização pela ação do homem. Porém, hoje, existem leis que preservam grandes reservas como a Serra do Mar, onde está o Caminhos do Mar. Acredita-se que o bioma tenha cerca de 20 mil espécies vegetais, cerca de 35% das existentes no Brasil, 849 espécies de ave, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixe. No Brasil, ela abriga 383 dos 633 animais ameaçados de extinção. A volta do guará vermelho, pássaro típico da região, foi um marco de que a qualidade de vida voltava à cidade. Em 1992, durante o Eco 92, Cubatão foi apontado pela ONU como símbolo de recuperação ambiental, tendo 98% do nível de poluentes controlados e passou a ser exemplo em todo o mundo como a cidade que renasceu das sombras da poluição. As influências humanas ao longo do tempo geraram uma nova configuração do espaço geográfico, o que inclui o deslocamento de espécies vegetais e animais e a modificação do ecossistema local. A diversidade biológica foi, por muito tempo, um reflexo das condições ambientais naturais do território. O processo de urbanização e industrialização alterou a configuração ecológica do local, com a introdução de novas espécies e a perda de espécies nativas. Passou por um processo significativo de restauração da fauna e flora ao longo dos anos. A transformação de um local marcado pela morte e exploração para um ambiente de preservação e biodiversidade foi um esforço multidisciplinar que envolveu diferentes aspectos da ecologia, conservação e manejo ambiental. A vegetação foi severamente afetada, com o desmatamento e o avanço da agricultura e da pecuária. Para restaurar o ecossistema original, o parque começou um processo de reflorestamento com espécies nativas do bioma, a principal vegetação da área. Espécies como o jequitibá, o ipê, o pau-brasil e o guapuruvu foram replantados, ajudando a recuperar o ambiente e desenvolver sua diversidade da flora.
Durante o processo, houve o caso de espécies exóticas invasoras, como capim-gordura e outras plantas não nativas, que estavam competindo com a vegetação nativa e dificultando a regeneração natural da floresta. O controle e a eliminação completa e total dessas espécies invasoras foram ações fundamentais para garantir que a vegetação nativa tivesse espaço para se regenerar sem o estresse da competição. A conservação das espécies endêmicas é um desafio constante, especialmente em áreas vulneráveis a invasões. Porém, a serra impede as massas úmidas do oceano. Com isso, eleva a pluviosidade na encosta litorânea, fazendo com que a umidade relativa aumente e reduzindo a amplitude térmica. Esse ambiente favorece o desenvolvimento de uma vegetação exuberante, rica em espécies endêmicas. A presença dessas espécies não só reflete a saúde ecológica do parque, mas também a necessidade de estratégias adaptativas no gerenciamento de áreas protegidas. A manutenção da integridade ecológica do Parque Caminhos do Mar depende de um equilíbrio delicado entre a proteção das espécies nativas e o controle das invasões de espécies exóticas. Porém, o parque se concentrou na preservação e recuperação dos corredores ecológicos entre diferentes áreas de floresta, permitindo que as plantas nativas se espalhassem, facilitando o processo de regeneração da vegetação e criando uma conexão vital para a fauna, que precisaria dessas áreas para se locomover e se reproduzir. Além do replantio, o manejo da vegetação foi orientado para a sustentabilidade, o que significou a implementação de práticas como o corte seletivo, que permite que as árvores nativas cresçam de maneira controlada e sem prejudicar o equilíbrio ecológico da região. Esse processo de restauração obteve vários meios e estratégias, mas a mais marcante foi o Programa Jussara. De acordo com uma notícia, a Fundação Florestal realizou em março o lançamento aéreo de 700 quilos de sementes de palmeira Jussara, em 14 hectares do Núcleo Cunha, Parque Estadual Serra do Mar, usando um drone pioneiro que imita a chuva de sementes. Cada hectare recebeu 50 quilos de sementes, adquiridas de agricultores locais. O monitoramento inclui lonas e câmeras de fauna para avaliar a dispersão e o consumo das sementes, com acompanhamento do crescimento previsto após 8 meses. Este foi o 21º lanço do Programa Jussara em unidade de conservação. O Programa Jussara, iniciativa da Fundação Florestal com secretarias estaduais, universidades, prefeituras e sociedade civil, alia reflorestamento e geração de renda. Entre 2021 e 2022, repovoou 596 hectares em diferentes regiões, oferecendo alternativa sustentável à exploração predatória do palmito, por meio da produção de polpa de sementes. A preservação da Jussara é crucial para a biodiversidade, já que seu fruto alimenta mais de 68 espécies de aves e mamíferos, como tucanos, jacutingas, sabiás, antas e cutias, que também atuam na dispersão natural das sementes. Além dos cuidados com a restauração da vegetação e do ecossistema, obteve um enorme controle de ameaças para a restauração da fauna. Com o tempo, muitas espécies de fauna local, como o macaco-prego, o tucano, o puma e a onça-parda estavam ausentes ou em risco devido à degradação do habitat. Para restaurar a fauna, o parque implementou projetos de reintrodução de espécies. Animais como macaco-prego foram introduzidos em áreas específicas, garantindo que esses animais voltassem a fazer parte do ecossistema de forma equilibrada. O parque desenvolveu um trabalho contínuo de monitoramento da fauna, tanto para acompanhar a recuperação das espécies reintroduzidas, quanto para garantir que os animais nativos estivessem em um ambiente saudável e seguro. Em alguns casos, programas de manejo também foram implementados para assegurar que certas populações não sobrecarregassem com a pressão sobre os recursos naturais da área. Durante o período em que a área foi utilizada para a exploração e a ocupação humana, muitas espécies foram vítimas da caça predatória.
Para proteger a fauna, o parque implementou medidas rigorosas de vigilância e fiscalização contra a caça ilegal e a degradação do ambiente, com ações de educação ambiental para a população local sobre a importância de conservar as espécies nativas. Como parte da recuperação da fauna, o parque também investiu na criação de corredores ecológicos. Esses corredores ajudavam os animais a se deslocarem de uma forma segura entre diferentes áreas do parque, sem o risco de encontrar obstáculos como rodovias ou áreas desmatadas. Eles são essenciais para a sobrevivência de várias espécies que necessitam de vastos territórios. Outra ação importante foi o combate ao tráfico de animais silvestres, uma ameaça crescente para a fauna da região. O parque colaborou com autoridades ambientais e organizações para prevenir a captura ilegal de animais e garantir que as populações nativas não fossem comprometidas. Foi um processo longo de aproximadamente 32 anos, com investimento de 3 bilhões de dólares em sistemas de controle entre 1983 e 2015. Assim, Cubatão perdeu o apelido de Vale da Morte. Hoje, o Parque Estadual Caminhos do Mar é uma grande área de biodiversidade, onde a fauna e flora locais começaram a se regenerar com o processo. A recuperação do parque também resultou em um aumento do ecoturismo, com visitantes atraídos pelas trilhas históricas e pela rica biodiversidade que o parque oferece. As trilhas e a história da antiga estrada de ferro atraem visitantes que buscam aprender sobre o processo de preservação e a importância de respeitar os ecossistemas naturais. Essa restauração é um testemunho de como o esforço adequado é possível reverter os danos causados ao meio ambiente e transformar uma área marcada pela tragédia em um símbolo de recuperação e esperança para a natureza. Nos dias de hoje, o parque conta com um importante acervo cultural e históricos, com monumentos erguidos em 1922 em homenagem ao centenário da independência do Brasil. São 3 roteiros diferentes para você desfrutar da Mata Atlântica oferecida pelo parque. A Estrada Caminhos do Mar, mais conhecida como Estrada Velha de Santos, corta a Serra do Mar e tem 8 quilômetros entre São Bernardo do Campo e Cubatão. A Calçada do Lorena tem 3,5 quilômetros em um caminho pavimentado em pedras. É ao longo desses trajetos que estão situados 8 monumentos históricos construídos pelo arquiteto francês Victor Durbagras. Monumento ao Pico, Pontilhão Raiz da Terra, Belvedere Circular, Cruzeiro Quinhetista, Padrão do Lorena, Rachão da Maioridade, Ruínas e Pouso Paranapiacaba são os monumentos construídos por este francês. Nós, alunos do SESI, tivemos a oportunidade de percorrer o roteiro da Estrada Velha, onde observamos os monumentos ao decorrer do caminho. A arquitetura dos monumentos do Parque Caminhos do Mar é importante porque representa a interação entre o homem e a natureza, refletindo a rica herança cultural e evolução da engenharia e da arquitetura ao longo do tempo. Os monumentos como o Monumento ao Pico e o Cruzeiro Quinheirista não apenas servem como pontos de parada e contemplação, mas também como símbolos da independência do Brasil e da importância de conservação ambiental. A arquitetura dos monumentos e um testemunho da capacidade humana de moldar o espaço ao seu favor, promovendo a educação ambiental e a integração com a natureza. Essa interação com o espaço natural remete à arte paisagística, uma forma mais antiga e mais significativa de expressão visual. O Caminhos do Mar proporciona a seus visitantes uma experiência única e inesquecível em meio à natureza exuberante da Mata Atlântica e locais cheios de significado histórico, vista espetaculares e atividades físicas. O parque contém práticas esportivas como a Adventure Camp, que é um circuito de corrida que acontece periodicamente voltado para atrair competidores e entusiastas de esportes radicais, enquanto se habitue ao ambiente natural proporcionado pelo parque, desafiando os participantes em diversas modalidades, como mountain bike, trekking e canoagem, em meio às trilhas. Atividades recreativas, como evento artístico e cultural, com a caminhada noturna que busca uma imersão sensorial na natureza e nos marcos históricos, possuindo encenações teatrais e contações de histórias.
Ademais, oferecem atividades como oficinas infantis, plantio de mudas, espetáculos musicais, caça ao tesouro e oficina de restauros, promovendo a valorização da cultura e da história. E, por fim, atividades educacionais. Mais do que promover o ecoturismo, o parque coloca a natureza como protagonista e como um recurso a ser conservado e valorizado. Queremos despertar a natureza de dentro de cada um de nós, criando uma conexão profunda com ela. A criação dessa confecção teve também contribuição para entendermos formas que os filósofos Hans Jonas e Michel Serres pensavam sobre a natureza. Diante dos desafios ambientais contemporâneos, a filosofia oferece não apenas conceitos abstratos, mas também ferramentas éticas e simbólicas para repensar a forma como nós relacionamos com a natureza. Nesse cenário, as contribuições de Hans Jonas e Michel Serres, aliadas às perspectivas não egocêntricas, iluminam novas possibilidades de gestão ambiental, que conciliam memórias, responsabilidade e coexistência. Hans Jonas, em sua Ética para a Civilização Tecnológica, lembra que o ser humano tem o dever de agir com precaução diante da fragilidade da vida e da terra. O futuro, para ele, não é apenas projeção, mas herança e ser preservada. Esse princípio pode ser observado no Parque Caminhos do Mar, especialmente na revitalização da Estrada Velha de Santos, realizada com respeito à vegetação nativa e ao patrimônio histórico. A obra não é limitada à restauração, um caminho que se reafirma o valor do passado, preserva o presente e projeta a responsabilidade para as gerações futuras. A preservação da Mata Atlântica, com sua biodiversidade única e espécies ameaçadas, traduz na prática a ética josiana, que toda ação deve ser guiada pela responsabilidade de não comprometer as condições de vida daqueles que ainda virão, do planejamento sustentável das trilhas à educação ambiental oferecidas aos visitantes. Vemos materializada a existência de Jonas que agir de forma a evitar danos irreversíveis ao planeta e à vida. Se Jonas fala em responsabilidade para o futuro, Michel Serres, em O Contrato Natural, propõe algo igualmente radical, que reconhecer a Terra como sujeito de direito, parceira e não recurso. O Caminho do Mar, nesse sentido, encarna um espaço onde cultura e natureza não se propõem, mas coexistem. A calçada de Lorena, construída no século XVIII e hoje trilhada de imersão, simboliza essa fusão que a obra humana que não rompe com a floresta, mas se entrega a ela. Os monumentos históricos inseridos na paisagem natural tornaram-se exemplos concretos de como o contrato natural pode ser praticado. Em vez de dominar, o ser humano caminha com a natureza, não sobre ela. A experiência do visitante nesse contexto é simbólica, que ele não é mero observador, mas parte de uma rede de independência. Caminhar pelo parque é entrar em comunhão com a floresta, reconhecendo sua autoridade e, ao mesmo tempo, sua íntima conexão. Filosofias indígenas africanas e orientais já afirmavam muito antes do Ocidente que a vida não se separa em sujeito e objeto. Nesses horizontes, a floresta é entidade viva, dotada ao espírito, merecedora de cuidado e reverência. No Parque Caminhos do Mar, práticas como oficinas com povos indígenas sobre o uso medicinal de plantas da Mata Atlântica revelam uma perspectiva intelectual que enriquece a experiência e fortalece vínculos éticos com o território.
Aqui, o conhecimento científico encontra os saberes ancestrais, reconhecendo que a gestão ambiental deve ser participada, inclusiva e plural. O que está em jogo não é apenas a conservação da biodiversidade, mas a construção de um laço de respeito mútuo entre comunidades humanas e não humanas. O Parque Caminhos do Mar mostra que a ética e ecologia não são campos separados, mas que caminhar por sua mata, trilhas e monumentos é testemunhar um pacto simbólico entre humanidade e terra. Jonas nos lembra da urgência de pensar no futuro. Serres exige que tratemos a natureza como sujeito. Os saberes tradicionais revelam que nunca fomos separados dela. O Parque Caminhos do Mar é mais do que um espaço de natureza preservada. Ele é um livro vivo, onde cada trilha conta uma história, cada pedra guarda um segredo, e cada árvore sussurra conhecimentos antigos e novos. Na história, ele nos lembra das estradas construídas com suor e coragem, da luta pela liberdade e da evolução de um povo. Na geografia, revela as formas do relevo, os caminhos que ligam o litoral ao planalto, os climas que moldam a vida. Na biologia, pulsa com a diversidade da Mata Atlântica, abrigo de espécies raras, vozes da floresta e ciclos naturais que se renovam. Na química, se manifesta na composição da água, no ar puro das montanhas e nas transformações invisíveis que sustentam a vida. Na educação física, inspira movimento, superação, o contato direto com o corpo e a natureza. Na arte, vive nos murais, nas esculturas, nas cores do céu e das folhas, nas formas criadas tanto pela mão humana quanto pelo tempo. E na filosofia nos convida a refletir. Quem somos neste mundo? Qual é o nosso papel nesta paisagem que nos antecede e nos sobrevive? O Caminhos do Mar não é apenas um parque. É uma travessia entre o passado e o futuro, entre o ser humano e o meio ambiente, entre a ciência, a cultura e a sensibilidade. Ao final dessa jornada, compreendemos que preservar o parque é preservar a nós mesmos, porque só entendemos verdadeiramente a nossa história quando caminhamos por ela.